E aí galera, Alexandre.Lepes aqui, e hoje o Geoff Keighley lá do Game Awards fez o primeiro hands-on do mundo do Dualsense, o novo controle do PS5, tá pessoal? Vamos conferir aí, é um vídeo mais curtinho, tá? Ele testou algumas coisas, deu algumas impressões, pôde mostrar um pouco mesmo do controle, como se fosse aquela experiência, né, de alguém que recebeu, fez um unboxing, mas na verdade já está com o controle ali prontinho, a gente já pode conferir algumas coisas, beleza? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Vamos lá então. Vamos lá então, pessoal. Ele mostra aí alguns ângulos diferentes, né, do controle. Uma comparação rápida com o controle de PS4. Dá pra ver que ele é ligeiramente maior, né? Um pouquinho maior. Ó, bem legal aqui, dá pra ter uma noção de como é o material dessa parte de baixo. É bem lisinho também, né? Essa parte preta. E aqui fica o áudio. This right here is the PlayStation 5 Dualsense. Yes. Esse é o Dualsense. Because we are going to go hands-on. A gente vai fazer um hands-on com ele, né? Vamos experimentá-lo um pouco. This is a special summer game fest stream. Really a special year for all of us that new consoles are coming out. And especial para todos nós, né? Já que os novos consoles estão vindo. A big part of that is the controller. Muita gente está se perguntando, né, o que o PS5 vai ter de novidades, e uma dessas novidades é o controle. Of playing games, especially because this controller is a little different than the traditional DualShock, and I've got that here. Ele fala que é um pouco diferente, né, do tradicional, que é o DualShock 4. DualShock. This is a form factor that really has been around since the original PlayStation, in various different forms. There weren't analog. Ele tem vários modelos diferentes. But the DualSense introduces a couple new innovations, and having o DualSense traz algumas novidades, né, inovações. Here for a couple of hours, I'll kind of summarize those for you before we get into some gameplay. The big things that I've noticed are the adaptive triggers, the L2. A principal coisa que eu notei foi a adaptação aqui das defesas, né, dos triggers de defesa. R2. So outside of the game o L2 e o R2. Just kind of pull these down like any controller, but when you're in a game, there's actually the possibility to create tension points or haptics inside of these adaptive triggers. Basicamente ele falou que quando você está jogando, você vai ter a opção de criar ali tensões diferentes. Se você aperta muito, se você aperta menos, isso aí vai poder ser utilizado para diferentes jogos. So imagine pulling this down, feeling the pressure from a bow in a bow and arrow. Eu consigo imaginar, por exemplo, eu pressionando isso aqui, sentindo um pouco da pressão de um arco, né? Por exemplo, quando eu estou usando um arco em algum game. Even in an action game, pulling this down and feeling active reload points, where designers can... Ou colocando ali e sentindo um pouco da recarga em algum jogo de ação. Actually create tension points as you pull this down at certain percentages. And give the player feedback. So I think imagino que ele queira dizer jogo de tiro, não sei. That is going to have a pretty big impact, I think, longer term on gameplay. The other thing, isso vai ter bom impacto no gameplay geral. PlayStation had Rumble for quite some time, but the haptics add another layer to the experience. It's not just sort of... Os controles PlayStation, eles têm Rumble, né, já há algum tempo. Porém, esse feedback áptico, ele vai trazer uma nova camada para essa experiência. Então, é algo um pouco mais profundo do que simplesmente um tremelique ou as coisas padrões que a gente já está acostumado. Não é somente um rumble, né? You'll see what ice feels like, what sand feels like in different surfaces. Ele fala basicamente que você vai conseguir sentir, por exemplo, como é o gelo, como é a areia, diferentes tipos de superfície. The other thing that I've noticed is that the speaker in the DualSense, it feels like it has much more range than the PlayStation 4 speaker, and it often directly ties into what's happening with the haptics. Ele fala um pouquinho dessa caixinha de áudio que tem no controle, que ela tem um range maior do que no PS4, pelo menos essa é a sensação que ele teve, que reflete melhor o que está acontecendo lá no console. At least in Astro's Playroom, there's much
more variety in the types of sounds coming out of the speaker. And I'm sure existe uma variedade maior nos tipos de som que você percebe agora no jogo. every game will use it differently or may not use it as much, but at least in this demo, you really do sense that there's a lot going on with the haptics and there's sound that ties into it. And then when you combine that with the Tempest 3D engine in PlayStation 5 for... Você está sentindo ali a textura, ao mesmo tempo está ouvindo esse som e tem a combinação do áudio que está usando a Tempest 3D, né, que é a nova tecnologia de áudio do PlayStation 5. The sort of harmony between the Existe controller uma sound and harmonia. what's happening in the PlayStation 5 is really unique and interesting. E essa harmonia que acontece entre o som que está saindo do controle e lá do PlayStation 5 é realmente muito único. So those are the things I noticed in it. Some people have asked also about like what's the weight of it, what does it feel like, compared to the Comparando DualShock com o for PS4, controle it do definitely PS4. weighs a little bit more, but doesn't feel substantially. Ele fala que é um pouquinho mais pesado, né, que o controle do PS4, mas substancialmente não tem muita diferença. Heavier, and if anything, I think it actually has a little more heft to it, in a good way, that it feels more structured. Ele soa mais estruturado na mão, centered, but mais centrado. definitely feels good to me. So let's talk about what Parece we're going to muito play bom today. para mim, me What we're going to adaptei check bem. out is Astro's Playroom, and that is the game that comes packed with the PlayStation 5. It is pre-installed on the system. You don't even have to download it. And it's not just like a Ele tutorial. tá falando um pouquinho aí do Astrobot, né, que é o joguinho que vai vir já embutido no PlayStation 5. Esse jogo, inclusive, tem justamente a proposta de mostrar um pouco do que é o Dualsense, algumas de suas funções diferenciais, tá? Demo of 15 minutes. It's a multi-hour game. We're going to get to play one section of it today. Ele vai jogar apenas uma pequena parte desse jogo hoje. Acredito que ele deve mostrar mais coisas depois, né? Horizon Forbidden West looks like on the system, and this is a demo that is focused, I think, more on the controller and the haptics and the adaptive triggers versus trying to showcase the power of the SSD or, true graphics horsepower of PS5. So, então ele quis deixar claro que é apenas uma demonstração, que aqui ele vai querer mostrar um pouquinho do que é realmente o controle. Essa demonstração foi feita para isso. Eu não crio expectativa de querer saber mais sobre SSD, demais funções do PS5, que não é exatamente essa a proposta. All stuff we can look forward to. We've seen those games at the event, and they look spectacular. So that's another aspect of PS5 that I'm sure hopefully we'll get to see more of. Eu acho que ele vai mostrar só um pouquinho da demo, porque eu acho que ele não quer gastar todas as coisas de uma vez só. With Astro's Playroom. So let's call it up here and go hands-on, so you can even hear the sound of my bot walking around. Ó, começou. So full 6 degrees of motion as always. Então a primeira coisa é o motion, né? Você mexe o controle para um lado, para o outro. Ele já reconhece toda a movimentação. On the pad to release my bot. And we are in CPU Plaza. The thing about this game, as you will see in this demo, there are a lot of references to the history of PlayStation. So Cooling Springs tem várias referências da história do PlayStation nessa demonstração. Open on Jeff's demo of this game. And we are going to jump in here and just go through this experience with the bot. All right, so we're on the beach here. There are beach balls you can play around with. Tem algumas bolas aqui que eu posso brincar com elas. Bot on vacation here. Did I disrupt them? Ele dá soco no bichinho ali. And then we're going to head on over here into this sandstorm created by, I guess, these CPU fans. And again, when you get into this environment, I'm static here, but you hear the crisp sounds of sand coming at you. Ó, quando a gente fica aqui parado na frente dessa areia, você ouve esse som como se fosse as partículas mesmo dessa tempestade de areia. Tem uma tensão no controle que é gerada. And look, the rubber ducks are back. Ele fala do patinho, que o patinho está de volta. Rubber ducks. All right, so I have this suit, and I'm você tem esse
push up on the Esse controller, switch aqui, zip 'em up. aí você This usa is o the frog touch suit. para isso. And this frog suit shows off the adaptive controllers. So I'm gonna move my Aqui, ó, esse sapo, ele mostra um pouco do controle adaptativo que eu falei para vocês do L2 e R2. controller left and right. Então, And these já pega a adaptive movimentação are really, really cool, and I've never felt e something pega like this toda a before pressão in, que eu tô a fazendo. controller. As you push Diferentes down on the tipos de controller, pressão e there's como isso vai tension poder now. ser utilizado. Triggers, and it's programmable. One Isso é thing that I think programável. is really fun about this demo is it makes you think of how these technologies are going to be used in other games. So you think of Então aqui a gente fica imaginando como essas novas tecnologias podem ser utilizadas nos novos games. Ratchet and Clank. I mean, obviously Ratchet a lot of and this Clank, gameplay por exemplo. similar in style to a Ratchet game. So you think of all those crazy graphics that we saw on the stream, but with this type of control and this kind of fun. So now we've made it to Então a gente vai ter gráficos muito bonitos, mas com esse tipo de novidade de controle vai ser muito interessante. frozen pool area. And here, we're going to pull down on this. And again, A parte do gelo, ó, see this ice, but you hear a storm literally inside of the Dualsense, and sort of a small little rumble from ele fala que você fica ali na frente e você sente as partículas, um pouco dessas partículas de gelo e também o barulho, né, da tempestade de gelo, com uma sensação diferente da sensação da areia no controle. the haptics. Little ice shards here. As you go past every ice shard, you hear E você sente enquanto você vai passando, encostando nessas pedrinhas, você vai like my sentindo, thumbs né? up to the mic. Interessante. Like, this is not ASMR, this is PSMR. Do you guys hear that? His little footsteps? SMR, eu acho que ele tá meio que testando o microfone. Controller. Deve ser o microfone do Check one controle, here. né? Now this one, Ele tem um you actually microfone have agora. to blow into the controller. Ah, isso aí é outro ponto, né? Que você pode soprar agora. Isso aí não é bem uma inovação, tá? Já existia controles que faziam isso. O Nintendo DS, o Nintendo 3DS, Nintendo Wii U já fazia essa utilização de você pegar e assoprar mesmo. Mas legal que vai ter essa opção. Eu acho que acaba sendo muito pouco utilizada. Essa parte de soprar, pelo menos assim, eu acho que poucos jogos acabam utilizando na prática. Like a bow and arrow almost. And Mas o feedback I locked the PlayStation áptico 3. eu acho bem I have interessante. a PlayStation 5. Well, I had a lot of fun playing with the DualSense controller and Astrobot. And I wanted to get a little more information on all things PlayStation. So joining me now is the worldwide Bom, basicamente aqui finaliza então, pessoal. Basicamente eu acho que isso é o mais importante do hands-on dele. Daí pra frente ele vai fazer uma entrevista que não acrescenta muitas informações, o que a gente já sabe. Mas pelo menos já deu para ter uma noção de como é o controle, o tamanho dele, do lado ali do PS4, um pouco do peso, algumas sensações de como vai funcionar, né, essa questão do sensor áptico. O que eu mais gostei também foi essa questão da adaptação dos gatilhos. Uma coisa que eu queria muito ver e não foi falada foi a questão do botão Create. É claro, a Sony deve ter segredos aí para não estar tocando nesse assunto por agora, né? Acredito que o Create vai ser melhor mostrado em uma demonstração de gameplay, um cenário ali que você pode capturar na hora, criar alguma coisa. Imagino que nem o Geoff ainda teve a oportunidade de testá-lo, né? Eu queria ver como é que vai funcionar o microfone desse controle, para ver se vai ter ruído ou não, né? Porque a gente fica ali, querendo ou não, mexendo enquanto você fala com seu amigo, ele vai conseguir mesmo abafar o ruído dos toques que você dá nos botões. É uma curiosidade que eu tenho que esse vídeo também não tirou. Vamos ter que aguardar um pouco mais aí de informações. Qualquer novidade eu trago para vocês, tá, pessoal? Vocês o que acharam? Vem potencial nessas novidades aí do Dualsense? Comentei, eu gostaria muito de saber. Se puderem, avaliar esse vídeo com like ou com dislikes, e puder também compartilhar com algum amigo, eu agradeço demais. Fica o convite para se inscrever no canal, assinar o sininho das notificações para poder receber a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui!